Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão aqui da cidade de Itaboraí, Juan Faraó, a quem carinhosamente chamo de Juan Faraó. Meus irmãos, nesses últimos tempos tem muito palestrante e tem muita conferência para casais na igreja. E eu acho que em algumas situações isso é salutar, é pontual na vida do casal, principalmente para aqueles que já estão tanto tempo juntos e precisam fazer renovação de votos, lembrar de alguns conselhos que receberam, fazer renovação de votos daquilo que se fez no dia do casamento e dar continuidade à sua vida matrimonial de forma sadia. Todavia, alguns irmãos têm exagerado na pauta e outros têm feito de alguns livros da Bíblia, alguns textos da Bíblia, como um pedaço do Kama Sutra. Pronto, falei. É isso aí. Ah, mas o texto diz, e beija ele com o beijo da minha boca, como disse o Salomão, lá para sua amada, a sua amiga. Aí a irmã falou assim esse dia, o Salomão era danadinho, irmão. Falei, olha, irmã, olha o que você vai falar. E aí você já viu aqui no canal, alguns dias atrás, a outra lá que falando, vamos brincar de namorar, não sei o que e tal, dançou lá e tudo mais. Só que, gente, vamos dar uma olhadinha no confere aqui do que o Juan Faraó mandou para nós? Vê se isso tem lógica. Vamos lá, vamos pro confere. Sempre achei que era pecado fazer sexo oral. Então, uma vez eu ouvi alguém falar assim, Yara, a boca é santa, não pode ser colocada ali. Eu pensei, só a boca, né? O resto é do inimigo. Eu não julgo quem não faz porque acha que é pecado. Eu só peço, oriento, leia a Bíblia, faça um estudo teológico de cânticos, de cantares, né? Em vários lugares na Bíblia vai dizer para ele saciar nos seios da sua mocidade. Então ele usava a boca nos seios com intenção de prazer, né? Com estímulo, carícias orais, com estímulo de prazer e não com intenção de amamentar, né? De amamentação. Não consigo ver isso como pecado. Até porque tem várias referências bíblicas em cânticos que dá a entender que ele diz que ele bebia no umbigo dela, que o umbigo dela era uma taça redonda. Quando a gente estuda teologia, a gente descobre que o umbigo não é umbigo. Diz que ela se sentava à sombra dele e sobre a sombra da palmeira dele. Tem umas coisas que dá a entender que aconteceu. Meus irmãos, ainda falou que você, eu, todos nós temos que fazer uma leitura teológica, uma análise, um estudo do livro de Cantares ou Cânticos dos Cânticos, ao qual o autor é Salomão. Essa galera esquece que esse livro está na divisão poética do Antigo Testamentário. E eu não sei por que alguns cismam de pegar partes desse livro e erotizar as suas falas na igreja. Eu sei que é difícil a gente entender de vez em quando algumas coisas na Bíblia. Por exemplo, no capítulo 1 de Cantares, Salomão vai falar assim, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Agradáveis são as tuas faces, entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Já pensou? Você chega em casa, se prepara para o seu marido olha para você e diz assim, você tá igual lá a égua do carro de Faraó. Você ia sentar a mão na cara do seu marido, gente. Aí, por que eles não lembram de falar? Por exemplo, lá no capítulo de número 8 de Cantares, no versículo 6 está assim, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Versículo de número 7 do capítulo 8 de Cantares. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezariam. Tem tantas coisas aqui. Por exemplo, eu já preguei
aqui no livro de Cantares, sobre o capítulo 8, versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Gente, quando você estuda ali direitinho, você vê que tem coisa que não bate com essa erotização que eles fazem, quase que chamando o livro de Cantares de Kama Sutra do Salomão, ou Kama Sutra da Bíblia. Não confunda, não confunda, não confunda. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, falando de Bíblia. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, como livro de instrução, como livro de correção, ela vai te preparar, ela vai te aperfeiçoar para toda boa obra. Pastor, eu não vou entrar aqui nos detalhes desse vídeo, porque eu sempre digo o seguinte: o Espírito Santo está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares. Inclusive no seu quarto, quando você fecha a porta, apaga a luz ou deixa a luz acesa. Você entende isso? Ah, pastor, eu posso fazer isso. O que teu pastor local te instrui? O que ele abriu a Bíblia e te ensinou? Porque não adianta você vir aqui na internet e tentar ouvir uma indicação de alguém, indicação de outro lá, e depois sair todo confuso e sair fazendo besteira aí. Porque tem gente na internet falando muitas coisas e que na verdade não falou nada. Apenas confunde a sua cabeça, te deixa mais perdido que cego no meio do tiroteio e não te edifica. Isso não promove uma edificação. O seu particular, você, seu cônjuge, e o Espírito Santo lá. Porque onde Deus está, Deus nos dá sabedoria para tratarmos, para nos conduzirmos, para como nos comportarmos. Por exemplo, estude o que é a sodomia. Porque tem muitas coisas que o ser humano ele é desenfreado. A sua carne pede, chama. Irmão, se você demore, tu dá lugar à carne. Aí você vai lembrar do que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 8. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Até o seu leito, a Bíblia manda ser sem mácula. Ou seja, você precisa entender que até no seu quarto é um lugar onde você louva a Deus com a sua vida íntima. Tudo o que você faz, aí não leva para o outro lado não. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se para a glória de Deus. Eu não estou falando para quando você estiver lá no momento íntimo com a sua mulher ou com o seu marido, você fica lá, glória a Deus, aleluia, tem! Não estou falando disso não. Entrou na terra prometida, meu irmão, se alegra. Está casadinho, está na bênção, se alegra. Agora o problema é quando a gente não respeita os parâmetros bíblicos e depois sai fazendo um monte de besteira por aí. Quero ler o seu comentário. A gente vai até falar sobre algumas outras coisas aqui num podcast. Vou trazer uma sexóloga cristã, um sexólogo, um casal de amigos, pastores, e que a gente vai poder falar aqui. Ou quem sabe trazer o outro que conversou com o pastor Cláudio Gama há um certo tempo atrás, numa determinada entrevista, e perguntou para o pastor Cláudio Gama se ele conhecia o que era o beijo grego. O pastor Cláudio Gama, tadinho, ficou vermelho, ficou roxo, riu assim meio sem graça. Aí o pregador foi explicar ao pastor, mas é a área que ele trabalha, é a área da sexualidade, palestrando para casais. Então, eu não vou falar aqui de forma vulgar e nem solta, para deixar pontas soltas aqui, depois você falar assim, o pastor aqui falou isso aqui, e você, o pastor lá, depois ficar ligando para mim e me perturbando. Não, nós precisamos termos seriedade naquilo que fazemos. E aí? Quero ler o seu comentário, quero saber de você, compartilha com alguém, vamos fazer a família crescer? Está inscrito no canal ainda não? Faça igual o Juan Faraó, manda para a gente aqui a sua dúvida, o seu vídeo, e aqui a gente faz a resposta falando
de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.